Olá, estamos aqui hoje para mais um Café com o Presidente. Temos aqui hoje a honra da presença da doutora Veridiana Arbi Maklouf. É uma responsabilidade muito grande e tenho certeza que eu vou aprender bastante nessa conversa, né? É a nossa TO 001, é a nossa primeira terapeuta ocupacional no Brasil. Eu me formei em 1965. Hoje você tem uma gama de profissões. Na nossa época existiam muito poucas, eram as tradicionais. E aí aparece a terapia ocupacional, fui entender o que era e fui fazer o vestibular. Na época que eu fiz, foi o último vestibular da USP, onde tinha o psicotécnico. E que, na verdade, para mim foi o mais difícil de tudo aquilo que se apresentava. Você atuou como formadora, então, dessa primeira turma dos 50 anos da USP que foram agora homenageados? Mais ou menos. Já tinham duas turmas formadas antes de mim. Quando eu comecei, foi quando chegou a Elizabeth Eagles no Brasil. Ela fez toda a formação do nosso curso e naquela época, o nosso curso ele tinha 2 anos de duração, mas ele era das 7 da manhã às 7 da noite. E você se formava como técnica em? Como terapeuta ocupacional. Como terapeuta ocupacional. Meu diploma foi assinado pelo diretor da Universidade, da Faculdade de Medicina de São Paulo, da USP, como terapeuta ocupacional. E como foi estudar naquela época, ainda de uma maneira mais, vamos dizer... Incipiente. Pouco reconhecida e precisando buscar referenciais? De onde vinha tudo isso? Como que você se instrumentalizou? A gente tinha, o primeiro ano da nossa formação era junto com, basicamente junto com o primeiro ano de medicina, onde a gente fazia todas as matérias médicas. Então a gente tinha toda uma formação do que é o indivíduo enquanto ser humano. Eu me lembro bem de ir para... Hoje não existe mais isso, mas na época o pessoal ia para aqueles poços de formol para pegar peças de cadáveres para estudar e fiz muito isso. Era muita biologia, era uma parte muito... Bastante, era um ano inteiro de todas as matérias médicas. E no segundo ano a gente foi realmente para a prática, onde a gente fazia estágios em vários lugares. E daí me formei e o meu desejo foi sempre ir para a psiquiatria. E queria fazer psiquiatria na USP. Só que a psiquiatria da USP não combinava comigo. Ela era completamente quadrada, era uma coisa realmente departamentalizada, você não ia poder fazer... Dava para enxergar a psiquiatria naquela época num contexto psicossocial? Sem dúvida. Eu enxergava, mas a USP não. E daí, eu acho que a minha grande luta, a partir daí, foi realmente a profissional. Era o reconhecimento da nossa profissão. E aí, eu e a Sônia Guzman, que foi colega da Pécia, a gente e a Pécia e outros colegas começamos a batalhar com isso. Então, eu tinha sempre contato com deputados, senadores e tudo mais para poder fazer esse tipo de inserção da terapia ocupacional e da fisioterapia. Para que houvesse reconhecimento. Para que houvesse um reconhecimento como profissão. Todo dia eu me deparo com isso. Valorização e reconhecimento da terapia ocupacional. Vamos lá, evidência da nossa prática. A gente está errando, está acertando, isso tem evoluído da forma que deveria ou não? Temos alguns encaminhamentos que estamos deixando de lado? Faz uma análise crítica para mim disso. Na época, eu não sentia essa diferenciação. A nossa questão era com o médico, nós tivemos uma batalha muito grande com o fisiatra. Ele queria dizer o que você ia fazer, ele queria fazer... Prescrevia e... Muito, mas uma... você reproduzir. Muito grande. Precisava pensar, então, Não, ele dizia o que você fazia e a nossa briga era dizer, nós aprendemos o que nós temos que fazer. Autonomia então, profissional. não existe esse tipo de coisa. E foi uma batalha muito grande com o médico em geral. Outros médicos, ortopedistas, psiquiatras, eles sabiam o que a gente fazia. Eu acredito que até mais do que hoje. Eu acho que é uma questão de postura profissional
do terapeuta ocupacional. Eu acho que o terapeuta ocupacional ele é muito submisso. Ele é um profissional que não aprende a se posicionar como um igual dentro de uma equipe multidisciplinar. Ele não consegue ir à frente. Tem sempre alguém dizendo o que fazer e, inclusive, a palavra está muito própria agora, fazendo bullying. Porque você vê muito eles falando, você cuida da mãozinha, você faz isso, você faz aquilo. Então, quando me falam isso, eu falo, não, eu cuido da cabeça também, e a sua está precisando. Eu fui convidada para ir à comunidade terapêutica em Itapira, onde eu fui montar a terapia ocupacional. E eu montei uma sala lá. Ninguém me mandava o paciente. O cara parava, passava na porta e eu convidava ele para entrar. A gente está falando de que ano, mais ou menos? 1970. E a minha glória foi o dia que um dos meninos lá era uma pessoa muito prejudicado e ele entrava na sala, ele dava uma volta, ele fazia isso, olhava, não falava nada e saía. Um belo dia, este rapaz me traz uma dúzia de talheres. E daí eu descobri que aquilo, ele pegava do horário de almoço e ele escondia em cima do telhado. Aí ele me trouxe todos os quilos, sentou e começou a trabalhar comigo. Então foi assim um negócio tão emocionante, né? Realmente assim, a equipe toda, rico, sabe, né? quando fica, foi sensacional. Aí eu preparei um trabalho sobre o que eu fazia na terapia ocupacional do Santa Fé e levei para o Congresso Brasileiro de Psiquiatria em Minas Gerais. Isso foi em 1972. Fui, falei. Quando eu estou saindo, eu encontro uma pessoa que era assim, era a paixão de todo mundo, o professor Dr. Luiz da Rocha Cerqueira. Era um psiquiatra, a pessoa que mais brigou pela terapia ocupacional aqui. Ele me parou e fez assim, filha, vem cá. Ele já era um senhor. Falei, oi professor, tudo bem? Como é que o senhor está? Olha, eu assisti a sua palestra. Eu quero te dizer que eu vou ser coordenador de saúde mental em São Paulo e você vai ser minha assistente. Eu olhei para ele e falei, professor, me dá seu telefone. E aí ele estava com alguns outros profissionais, João Yunes, que foi secretário de saúde da época do Montoro, umas pessoas muito proeminentes na área. O professor Marcos Ferraz, que é da Escola Paulista. E eu falei para ele, pois não, professor, dei o meu telefone, virei para as minhas amigas, lá, falei, coitado, esse daí deve estar ficando, ele está meio gagá, porque ele é nordestino, ele mora no Rio de Janeiro e ele diz que vai ser coordenador de saúde mental de São Paulo. Ele está completamente fora da casinha, né? Bom, não deu outra. Depois de um mês ele me liga. Filha, vou assumir, você vai assumir comigo. Falei, como, professor? Eu estou aqui, vem aqui conversar com o secretário. Lá fui eu. Passei com o doutor Cerqueira durante 1 ano na secretaria, quebrando... A gestão de saúde do município? Não, do Estado. Do Estado? Do Estado de São Paulo. O problema era você executar. Quer dizer, planejamento a gente sabia fazer. Conseguia estabelecer mas, o que tinha de... a mudança que a gente propunha era tão grande que não casava com a realidade. Não, o status quo, os donos de hospital, as coisas, eu realmente não queria saber nada disso. Conta um pouquinho de qual era a visão de vocês ali, naquele planejamento todo. A gente tinha um grande problema na época, que era o Hospital do Juqueri. Nós estávamos numa época de hospitalização. Existia a Federação Brasileira dos Hospitais que mandava em tudo. Não existia nada de tratamento dentro dos hospitais dele. Então, a nossa técnica era tentar ir para o Juqueri e tentar modificar um pouco aquilo do Juqueri. Só que naquela época o Juqueri Você já enxergava esse trabalho como referência, possível referência para outros estados? Com certeza. Só que o Juqueri tinha 12 mil pacientes, a maior parte deles crônicos. Então, era uma situação muito difícil. A ponto de uma vez eu ir para o Juqueri com o doutor Cerqueira, o motorista virou e falou assim, professor, aquele lá é um paciente, ele está fugindo.
Ele falou, que bom, deixa ele fugir. É melhor ele fugir do que ficar nesse inferno, porque aqui ele não faz nada. Sinal que ele está melhor do que aqui dentro. E daí nós começamos a trabalhar algumas partes do Juqueri com a terapia ocupacional. E se percebia que o pessoal ia melhorando, ia mudando a aparência deles. Aí eu comecei a falar para o Dr. Cerqueira, eu preciso botar terapeuta ocupacional lá dentro. Não existia terapeuta ocupacional. Nós começamos a criar no quadro do Estado terapia ocupacional e botar dentro do Juqueri, da Água Funda, dos nossos próprios. Só que a pressão externa era muito grande. E nós conseguimos ficar 1 ano lá. Porque como assim desinstitucionalizar nossos pacientes, Não, né? como é que pode? Nós vamos tirar o dinheiro do dono do hospital, então não pode. Lá eu conheci, que estava sempre com a gente, que era o Dr. Josicele Freitas, que era do Rio de Janeiro, ele era da Divisão Nacional de Saúde Mental. Aí ele chegou para mim e falou assim, escuta, tem um curso em Nova York que é sobre reciclagem de terapeutas ocupacionais da América Latina. E eu quero que você vá, é feito pela Organização Mundial de Saúde. Você vai ficar 2 meses dentro da Universidade de Nova York e vai conhecer os serviços de terapia ocupacional que existem em Nova York. Eu fui, a parte de teórica não precisava conhecer, fui vendo a parte prática. Diferente da Miriam, eu tive uma impressão muito triste. Eu entrava em hospitais onde eu via o paciente em cadeira de roda, com a língua, ele fazia ela andar. Uma tecnologia tremenda. Aqui é a sala da terapeuta ocupacional que trata da mão esquerda. De um tempo eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu vim aqui para tentar... Eu estava dizendo, na Santa Casa eu não tinha cadeira de roda manual para levar paciente até a minha sala. Isso não é a nossa realidade, eu não quero isso. Você enxergou um ser humano fragmentado completamente, lá. Completamente. Quer dizer, cada um atendia uma parte do corpo, ninguém via o indivíduo. Todo. E a parte tecnológica era muito grande, coisa que nós terapeutas nunca ocupacionais, tínhamos. isso é pesado Nossa, mesmo, né? e nós realmente não... Quando que chegaríamos lá? Bom, A integralidade é fundamental. você viveu dali para frente a questão da estruturação do SUS, né? Sem desse dúvida. nascimento do nosso sistema. Sem dúvida. E ele é pautado num dos princípios na integralidade. Sim, mas não e Você teve uma lógico. participação nisso? O ser humano é um indivíduo completo, sabe? Ele é um todo. Então eu falei, não, cheguei aqui, eu tinha que fazer um relatório. Infelizmente acabou o curso para o Brasil. Eu fiz acabar o curso, porque eu falei, não pode. Não dá para injetar esse tipo de recurso para eu ir para lá, ficar nisso e voltar e não ter acrescentado nada, porque na verdade eu preferia ir para o Amazonas e lá eu acho que eu ia acrescentar alguma coisa para eles e não em Nova York. Naquela época eu tinha montado uma clínica com a minha querida amiga Pessia e a Sônia Guzman. Éramos nós 3 e nós começamos a clínica as 3. Quando eu comecei o curso, que eu estava vendo o que era, eu cheguei para elas e falei, amigas, tchau, isso não é a minha praia, trabalhar com o indivíduo aqui. Eu quero trabalhar em saúde pública, onde eu vou atender uma coisa maior. E aí aliás, você já sabia, né? A gente não pode dizer que você se encontrou, Sim. Mas a necessidade, ao seu ver, estava lá enquanto elas fomentavam aqui a prática da terapia ocupacional. Num campo, você tinha outro campo ali. Sem dúvida nenhuma. Nesse sentido, vocês se completaram muito, né? Isso que eu acho demais, essa riqueza realmente, das 3 juntas aqui, né? Ao mesmo tempo, a gente brigava, eu e a Sônia Guzman, a Pessia não participou deste processo, ela participava enquanto amiga, porque às vezes ela ouvia muito, porque a gente falava muito. Nós estávamos brigando pelo conselho. E tinha mais alguns colegas que realmente estavam com a gente, um do Rio Grande do Sul, outro não sei da onde, mas de São Paulo éramos nós 2, que nós íamos, eu fui presidente da Associação Paulista de Terapia Ocupacional, eu fui presidente da Brasileira, e daí eu fui para o conselho, brigar pelo conselho. E naquela época, em 77, eu era assessora do ministro da Saúde. Conseguimos ficar 1 ano também, porque a gente mexia muito com muita gente. O objetivo principal desse programa era o quê? Estabelecer o quê no Brasil? Era trabalhar os problemas psiquiátricos de comunidades
com uma equipe multidisciplinar. Eu brigava muito para o fisioterapeuta entrar na área de psiquiatria, eu nunca consegui isso, porque eu achava que realmente o paciente psiquiátrico precisa de fisioterapia. Mas eu não sei se não existe interesse, se não existe conhecimento dos profissionais para isso. Nunca consegui. Posso dizer que a questão da nova visão, da reforma psiquiátrica, Sim, ela veio a partir desse projeto? Começou por aí. Sensacional. E a presença da terapia ocupacional. E São Paulo realmente teve protagonizando. Muito. Porque nós fizemos, na época do professor Cerqueira, um contrato, era um contrato com todas as faculdades de medicina da área de psiquiatria, para que realmente eles atendessem alguma coisa do Estado e pusessem ali o seu saber. E nós damos dinheiro para que eles realmente implementassem alguma coisa numa comunidade. Eu tenho sentido um cenário tão conturbado, técnico-profissional ou político-técnico, e eu acho que é muito oportuna a presença de vocês três aqui hoje, no sentido de nos ajudar a compreender os caminhos anteriores para poder estabelecer raízes mais fortes atualmente, que, como você disse bem, que possam ser reproduzidas, replicadas, que a gente tenha a continuidade das coisas e livre de vaidade, inclusive, livre dessa coisa que a gente tem de precisar aparecer, no contexto e como profissional, e na verdade a profissão é maior do que isso, olharmos como profissionais. Quer fazer uma fala de encerramento, então, puxando isso e ligando com essa questão dos 100 anos Eu só da queria TO? contar para vocês um pouquinho, é rápido, como a gente criou o conselho. Porque, assim, diferente de hoje, a gente não tinha um tostão. A gente arrecadava, assim, e eu ia para Brasília com a Sônia Guzman, nós duas íamos para Brasília, então a gente passava o dia inteiro na Câmara, no Senado, no Ministério, falando com N ministros, e sempre muito bem, cabeça muito boa. Nós chegamos até o Golbery, do Couto e Silva, que nos recebeu, uma das pessoas que mais me impressionou no governo, pela capacidade de absorção e de conhecimento do que... Ele sabia direitinho o que era TO e físio, uma coisa assim, realmente, e sabia o panorama do que acontecia no Brasil. Tivemos só uma das viagens, nós passamos e a gente voltava à noite, porque a gente não tinha dinheiro para dormir em Brasília. Era caro, porque a gente pagava do bolso da gente. Então, e uma vez nós entramos num avião e a moça lá falou que a gente tinha 75 minutos de voo, uma coisa assim. Eu olhei para a Sônia e falei, Sônia, quanto é 75 minutos? Ela falou, não sei, estou fazendo a conta, porque a cabeça estava explodindo. E era uma coisa assim, e era nesse nível que a gente fazia. Então, daí se criou o conselho, depois de muita luta, muita viagem para Brasília. Conselho Federal. O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. O ministro Arnaldo Prieto nos ajudou demais, era meu grande amigo, ligava para minha casa e todo mundo falava, o ministro quer falar com você. Então todo mundo dizia, ai, que gozação, e era ele. O Passarinho nos ajudou muito, o Jabas Passarinho, que realmente nos deram muita força, e a gente conseguiu, o Ministério, as primeiras reuniões do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional eram no meu apartamento em Brasília, porque a gente não tinha lugar para ficar, eram feitos lá, porque eu morava lá na época, quando estava no Ministério da Saúde. Então é assim, foi uma batalha muito dura, daí nós criamos 3 conselhos, São Paulo, Rio e Pernambuco. Daí montamos alugamos uma casa em São Paulo, porque eu e a Sônia estávamos aqui, as coisas eram mais despachadas aqui, e São Paulo era o lugar mais barato para a gente fazer reunião, porque a gente chamava o pessoal de fora, e a maioria, o pessoal que vinha do Sul, então São Paulo, a gente fazia toda a conta, né? E começamos a andar, a crescer, e sempre tive muito respeito do pessoal do Ministério,
o pessoal dizia assim, nossa, duas moças jovens, bonitas, eles nunca fomos cantadas por ninguém, porque é uma questão de postura. Você não dá chance dessas coisas, você percebe? Então, é muito gozado isso, porque eles falam, não, conseguiu, porque... Não, vocês estão muito enganadas, vocês não conhecem quando a gente fica bravo, como é que nós somos. Brigamos muito, conseguimos o conselho e fico assim, realmente sensibilizada quando um outro conselho, como o de Minas, me chama para me homenagear, me deu uma comenda dos 100 anos da terapia ocupacional. Eu realmente, eu disse para o presidente, eu estou muito feliz porque eu estou percebendo que tem memória, porque um país sem memória não vale nada. Casei tarde, né, Pi? Casei tarde, porque não dava tempo de casar, entendeu? Não dava tempo de fazer. Tinha o conselho como filho, então eu precisava realmente trabalhar muito para criá-lo, né? Vocês me ajudam numa salva de palmas para essa mulher? Imagine, que horror! Elas é que merecem palmas. O que é isso? Pelo amor de Deus. É isso aí. Foi uma honra ter você aqui com a Imagine, gente, o que é isso? viu? Eu estou à disposição para quando vocês quiserem. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Em nome de todos os profissionais Imagine, que vão assistir e aprender um pouquinho com você. Imagine, foi muito bom estar com Então você. encerramos aqui mais um Café com o Presidente, emocionado e querendo mais dessa mulher. Muito obrigada a você.